Para você que gosta de automobilismo, tá no ar mais uma edição do Primeiro Stint. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui na mesa do Primeiro Stint o meu xará, Thiago Cortes, que é também uma das minhas boas fontes na área de engenharia aí, tanto da Stock Car quanto do Endurance, das grandes categorias, da própria Porsche Cup. É um cara que não só conhece muito do assunto, como sabe traduzir também para quem não é exatamente da área do que se trata cada detalhe, cada coisa. Tiagão, obrigado pela presença aqui, cara. Eu que agradeço aí o convite, a introdução. Tamo junto. Vamos lá. Resolver isso. Você falou de boas fontes aí, esse ano eu não te dei nenhuma. É ainda, verdade, né? tá, tô esperando, mas eu tô guardando créditos aí no momento certo. importante, a gente vou atrás dessas informações ali. Domingo de manhã eu tô sempre igual um ratinho ali nos boxes procurando saber o que tem de legal para contar para quem tá em casa, e o Thiago é um dos caras que mais me ajudam aí nesse trabalho, nessa tarefa. A gente só não se encontrou ainda esse ano. Ainda não, você tá trabalhando muito, por isso. Acho que esse é o ponto. Você. É um dos dois. Cara, mas me conta aí, como é que você chegou nessa posição? Hoje você é engenheiro da equipe R Mateis na Stock Car. Como é que você chegou nesse trabalho? Como é que você decidiu essa sua profissão? Fala um pouquinho da tua trajetória. Tá legal. Eu tô há 11 anos lá na R Mateis, lá com o Rodolfo. E, assim, eu desde de criança eu sabia que era carro de corrida, né? Não tinha muita dúvida, assim, nunca tive muita... Não, já tive vontade de pilotar, mas meu pai desde criança me colocou na posição, falou, cara, o patrocínio aqui não vai ter, você vai atrás do que você quiser, mas nunca me esforcei nesse ponto de ser piloto e tal. E meu negócio era estar nos bastidores mesmo, principalmente na engenharia. Eu gostava muito de carro desde criança, tudo. Já tinha certeza que queria estudar isso aí. Depois acabei fazendo faculdade de engenharia mecânica automobilística, que tem poucos cursos no Brasil, né? Que é na FEI. E aí comecei a me envolver. Eu comecei a me envolver porque eu na verdade, eu comecei a procurar... formas de me envolver com automobilismo, e na época eu era até menor de idade ainda, acho que eu tinha 16 anos, e eu descobri que tinha lá o serviço de fiscal de pista. Vão ficar bravos comigo, mas é bandeirinha, o famoso bandeirinha, mas tinha o serviço de fiscal de pista lá em Interlagos, e na época tinha uma equipe lá, acho que já tinha e-mail, já alguma coisa assim, eu não lembro se eu liguei ou se era e-mail, e me inscrevi lá para participar, tinha uma provinha, comecei como fiscal de pista. E aí fui entendendo como é que eram as coisas, já estava estudando engenharia na época, eu tinha acabado de começar, estava com 17 anos, tinha acabado de começar a engenharia. Comecei a conhecer algumas outras pessoas, porque lá a gente ficava na torre de controle, ficava na série de boxe, fazia Stock Car, fazia Fórmula 1, fazia todos esses eventos. Então a gente tinha aberturas ali, e entrar em lugares que com certeza sem conhecer ninguém a gente não conseguiria entrar, né? E aí eu estava decidido que era isso que eu queria, e eu cheguei para algumas equipes lá e perguntei, trabalhar quero fazer algum trabalho de engenharia, alguma coisa, e todo mundo fala, pô, mas qual que é a sua experiência? Na época não tinha, eu falo isso muito pro pessoal agora dessa época, que agora você tem lá, agora na minha cabeça vem o Pedro Carmo, que é o cara que dá os cursos lá, tem a Optimum G, tem várias empresas focadas em fazer essa formação, né? Porque na faculdade você não tem o professor falando assim, olha, carro de corrida é assim e tal. E naquela época não tinha, então todo mundo falava assim, que eu oferecia... serviço, fala assim, mas qual que é a sua experiência? Eu falei, não tem, eu faço engenharia. Engenharia não vai, ajuda, tal, mas não resolve, quero alguém pronto, tal. E aí cheguei na equipe da época do Carlos Alves e conheci os mecânicos lá, falei, eu quero trabalhar aí, mas o que você vai fazer? Sei lá, eu ajudo em qualquer coisa. E aí os caras, não, tal, eu falei, eu trabalho de graça pra vocês, me paga aí a passagem, me põe nas corridas aí os caras, legal, então vamos assim. Aí comecei a trabalhar de graça, aí lógico que depois, sei lá, acho que nem 3 meses depois, eu comecei a aprender um monte de coisa, comecei a me envolver mais na época com a parte de compras, inclusive era o Mauro, um rapaz que fazia compras lá no Carlos Alves, eles faziam a Stock Car Light na época. E aí comecei a aprender mais, em 3 meses eu cheguei e falei, agora eu quero receber, né? Porque agora eu já tô ajudando bem e tal. Aí até brincaram comigo, falaram, sabia que ia tomar um golpe, funcionário de graça e tal. E aí fiquei lá mais um tempo, aí lógico, comecei a entender o que uma equipe de corrida fazia, o que faltava nela. Eu percebi que faltava, naquele caso ali, faltava alguém para organizar justamente essas compras, faltava alguém para fazer um estoque de peça, para fazer uma programação, e aí descobri na época a análise de dados.
que não estava começando, mas não é o que é hoje, né? Que você tem aí a telemetria da Fórmula 1 na televisão e todo mundo entendendo de gráficos e etc. Mas estava bem no começo, alguns carros tinham, a Stock Car Light já tinha, a Stock Car já tinha, mas era bem simples ali, 5, 6 sensores. E eu percebi que ali era o caminho, porque ninguém sabia direito mexer naquilo ainda aqui, né? E aí comecei a me especializar nisso, aí consegui depois trabalhar na Porsche Cup. Aí da Porsche Cup fui fazendo mais contatos, tudo, estudando mais essa parte de telemetria, me formei na engenharia, na faculdade, fui trocando de equipe, fui do Carlos Alves, eu trabalhei na Porsche, depois fui para a Escuderia 111, que hoje é do Carlos Chiarelli. Depois da Escuderia 111 fui já para a Hot Car, do Amadeu, né? E depois fui para Amateis, na época era Amateis e Rimateis, né? Que eram os 4 carros juntos, hoje em dia não é mais. E aí consegui chegar nessa posição, mas sempre estudando engenharia, telemetria e percebendo o que faltava nas equipes. Muita oportunidade minha não foi porque eu cheguei lá e falei assim, cara, isso aqui é o segredo da construção do carro, nada. Muitas vezes eu cheguei lá porque eu falei, pô, vamos organizar isso de uma forma diferente? Aí vamos fazer isso aqui, vamos comprar peça em vez de comprar aqui, comprar ali, vamos importar. E acabei entendendo que a equipe de corrida não é uma montadora que você tá lá para fazer uma coisa só. Você tem que, na verdade, você tem que jogar em todas as posições, né? Você tem que saber fazer de tudo. Porque tudo vai se refletir no seu trabalho também. Exatamente, né? Então tudo... como são equipes... Hoje nós estamos num nível de profissionalismo muito grande na Stock Car. Então... apesar da gente não ter 300 funcionários, a gente tem que saber fazer tudo de forma muito profissional para atingir a performance que a Stock Car exige hoje, principalmente a Stock Car, né, que é o mais completo, assim, que eu digo, hoje para você ser um engenheiro motorsport no Brasil, você tem que estar na Stock Car de qualquer jeito, senão você está um pouco por fora do mercado. Né? Sim. A Stock Car, até muito recentemente, chegou a pagar melhor engenheiro do que piloto. A gente tinha histórias assim no paddock, até pela relevância que você tem nesse trabalho, numa categoria em que está todo mundo dentro do mesmo segundo, e qualquer pelinho que você conseguir vai fazer a diferença. Então é um reconhecimento mais do que justo ao trabalho desses profissionais. O que você tem em mãos para trabalhar hoje na Stock Car? Quando você chega lá... qual é o seu material, quais são as suas ferramentas, quais são os dados que você tem. Eu estava recentemente ouvindo um engenheiro de Fórmula 1 falando que eles têm uma limitação de até 1000 canais para trabalhar, mas viram 10.000 canais, e você tem um monte de informação. Eu falei, meu Deus do céu, né? Como é que os caras conseguem se organizar com tudo isso? Graças, claro, a 700 profissionais na fábrica, mais 300 na pista. Na Stock Car, o que você tem de elementos para trabalhar? Hoje, a gente olha muito para isso de Fórmula 1, porque, lógico, elas ditam bastante o mercado, apesar de um carro de Fórmula 1 não ter nada a ver com Stock Car. A gente está sempre prestando atenção no que está acontecendo ali, porque isso são regras do mercado. Então você vê hoje, tem vídeos que você vê da Red Bull, por exemplo, acho que da Mercedes, na verdade, você vê a equipe de pista deles trabalhando em engenharia, e aí nesse documentário mostra o dia a dia dos engenheiros que não vão para a pista. Então você tem lá uma sala com 40 computadores, os caras tudo ligado no rádio, via celular, tudo ligado com os caras, rede 5G, voz e data, tudo transmitido para esses caras que estão lá na Inglaterra, sendo a corrida aqui no Brasil. Tem mais, além do pessoal de pista que não é pequeno, tem mais 40 pessoas lá, e por isso que um canal vira 350 canais. Isso aí. Na Stock Car hoje também tem essas limitações. Hoje em dia não tem mais claramente assim no regulamento uma limitação de pessoas, mas é uma coisa que a categoria se preocupa, porque lógico, assim como a Fórmula 1 tem a limitação de orçamento, quando você limita o número de pessoas, você acaba limitando o orçamento também. Mas com a tecnologia que a gente tem hoje, limitar pessoas na pista nem sempre é limitar o orçamento. Às vezes você está investindo lá na oficina, colocando mais gente na oficina, como a Fórmula 1 faz. Então hoje você tem um sistema de aquisição de dados na Stock Car, que não é a telemetria, porque a telemetria é transmissão ao vivo de dados, que no carro novo vai ter. Sim. Nesse aqui não tem. Carro novo já pro ano que vem. Pro ano que vem. Então, nesse carro aqui não tem. E aí, como na Fórmula 1, você tem alguns canais que são sensores, que estão lá instalados no carro. Por exemplo, sensor de velocidade de roda é um sensor básico para você saber lá quantos quilômetros por hora o carro chegou na reta, por exemplo, ou qual a velocidade que ele está contornando o S do Senna em Interlagos. E aí você tem algum desses sensores básicos, velocidade de roda, volante, temperatura de água, temperatura de óleo,
pressão de freio. E dentro desses sensores, você pode fazer mais 50 canais matemáticos sobre isso. Então, eu quero saber, eu tenho velocidade de roda, eu quero saber se uma roda minha está travando ou não na frenagem. O Stock Car não tem ABS. Então, é bem sensível. Isso aí aliás, é um parâmetro que a gente busca bastante, tanto na engenharia quanto na pilotagem. Quando você bloqueia a roda, você estraga o pneu, você perde tempo, você perde performance. Então, você faz um canal matemático lá dentro desse software para saber se você está travando roda, onde você está travando, se é a dianteira, se é a traseira, se foi o piloto que travou, se foi algum parâmetro seu do carro que fez a roda travar. Então, você tem essas ferramentas, essas são as principais hoje para você atingir uma performance legal na pista. E aí, você tem todos os outros parâmetros que envolvem isso aí, que é a montagem do carro, a construção do carro, que envolve bastante os mecânicos. Você tem a pilotagem, que também é analisada pela câmera on-board, por exemplo, a gente tem umas câmeras on-board no carro que dá para analisar o que o piloto está fazendo, além desses sensores. Então, basicamente é isso que a gente tem para trabalhar de engenharia na Stock Car. Eu acho que, como eu falei, eu acho que o nível de profissionalização da Stock Car está altíssimo. Se você vai para uma categoria na Europa ou nos Estados Unidos, basicamente o que a gente tem aqui é o que eles têm lá. Aí você vai falar, pô, Thiago, mas lá no INSA, lá os caras têm 68 sensores a mais do que você. Tem 68. Só que eles têm também mais 10 pessoas trabalhando com isso. Então, lá você encontra muito especialista nisso. Então, você pega lá a Ferrari GT3, tem 4 caras da Ferrari só para ver motor. Aqui é aquilo que eu falei, a gente é profissional e a gente não passa sufoco lá fora porque a gente sabe fazer tudo que esses caras sabem fazer. A gente acaba tendo que entender do motor, tendo que entender da pilotagem, da aquisição de dados, tudo. Então, eu acho que não por acaso, não vou dizer que foi por acaso, mas acho que a Stock Car colocou a gente numa posição bem relevante no cenário motorsport aí, de carros de GT, né? Tanto que vocês fazem trabalhos lá para fora, né? Você, apesar de ter esse acordo com a equipe R Mateus, também trabalha lá fora com outros pilotos, em campeonatos de GT. Que tipos de carros diferentes você trabalha hoje em dia? A gente tem a R Mateus com o Stock Car, e aí o que todo mundo pergunta é, mas Stock Car é parecido com o quê? O Stock Car não é parecido com nada, né? O Stock Car não é um DTM, não é um NASCAR, não é um GT3, ele é um Stock Car. A gente chegou nesse nicho de mercado aí bem diferente. Sim. Talvez ele seja mais parecido com o que tem lá na Austrália, que é o V8 Supercars. O Supercars, mas eu não sei, não estou muito por dentro de como que tá lá de regulamento de carro. Mas a gente foi encontrando aí alguns caminhos que, vamos dizer assim, que tornaram a Stock Car o que é hoje, né? Lá fora, a gente eu trabalho, não vou dizer que eu trabalho, mas eu ajudo a equipe, a Ferrari GT3, no INSA, que é a equipe que o Serrinha corre também. Então lá a gente faz corridas, na verdade a equipe é pequena, só faz corridas de longa duração do INSA. Então faz a Daytona 24, faz a Sebring 12 horas, a próxima é Glen 6 horas. Então são 5 corridas lá. E são carros GT3, são carros altíssimo nível aí também, então, como eu falei... Lá tem telemetria? Lá tem a telemetria, lá você tem a telemetria ao vivo, você tem a câmera on-board ao vivo, e aí por isso que eu falei, você tem... vou dizer que eu vou chutar aqui por baixo, mas deve ter de 100 a 150 sensores a mais do que eu tenho na Stock Car. Só que não tem só eu para analisar tudo. Sim. Não que eu seja só eu, mas na Stock Car são 3, 4 pessoas para analisar. Lá são 3 só para ver dados de motor. Então, só para ver se o motor está funcionando legal, você já tem 3 caras que nem são da equipe, são da Ferrari mesmo, que eles meio que cuidam de como tá indo o motor de cada carro, cada equipe que tem a Ferrari, né? A equipe que eu tô lá ela é oficial Ferrari. Então ela tem um pouco mais de gente para cuidar disso tudo, mas é isso, você tem muito mais sensores para analisar, para trabalhar e muito mais gente também para fazer. Só que, como eu falei, como a gente acaba virando
um faz-tudo aqui, chega lá, não tem muita novidade pra gente, sabe? É mais como é que funciona esse carro aqui? Esse carro aqui tem controle de tração. Uma coisa curiosa da Ferrari é isso, ela tem um controle de tração em 3 fases. Então você tem o começo, a hora que o piloto começa a acelerar, o meio, que ele já está no meio da aceleração, e o final, que é a hora que já está quase em linha reta. E essa é uma coisa curiosa porque você tem 3 estágios de controle de tração. O piloto, ele não consegue regular isso ao vivo ali no carro. Então você tem um engenheiro, basicamente, que cuida só disso. Então o cara está analisando os dados ao vivo ali, de repente o cara entra no rádio e fala assim, ó, o controle está 2, 3, 3, passa para 3, 4, 5. E ninguém discute nada, porque todo mundo sabe que o cara está olhando só para isso. Então o piloto também não consegue ter essa rapidez, esse raciocínio dentro do carro para regular um comando tão complexo, né? Sim. Hoje são só as 2 principais atividades, então, o GT e a Stock Car. E a Porsche Nacional, né? Também nacional. É outro carro. E é isso aí. E eu já fiz... A Porsche passou a ter mais dados esse ano, né? Não, mais dados não, mas você tem o 992, que é esse carro mais moderno aí, ele tem bastante sensores também, mais do que a Stock Car. O meu trabalho na Porsche, na verdade, eu trabalho como engenharia, mas eu não trabalho para a Porsche, né? Eu sou, entre aspas, um subcontratado. Já trabalhou, né? Já trabalhei para a Porsche. Hoje eu sou um subcontratado do piloto. O piloto quer uma pessoa a mais lá para auxiliar ele, eu tô lá para auxiliar tanto em pilotagem quanto no acerto de carro, calibragem de pneu. Mas hoje o time da Porsche tem uma ferramenta bem interessante que eu estava conversando com o Enzo lá da Porsche, que eles têm uma parceria com a Microsoft e eles têm dados aquisitados por telemetria. Eles têm acesso, eu não tenho. Isso que eu quis mencionar, eles têm esses dados. Eles têm esses dados. Mas você, como não é da organização Porsche Cup, você não tem acesso. Mas na última corrida que eu tava lá, eu tô mais focado no filho do Alceu agora, né? Do Alceu Neto. Que é o Alceu Neto, que é o carro mais antigo, né? Que era o mais moderno antes e agora já virou uma... 991/2. Exatamente. E aí ele teve um toque lá com o carro na primeira corrida e eu tava olhando, eu vi que tava vazando alguma coisa no carro, perguntei para ele se tinha algum alarme no painel, ele me falou que não, mas aí a própria organização entra no nosso rádio e fala assim, ó, a temperatura do motor tá alta. E aí é decisão do piloto parar ou não, porque ele que vai decidir se ele vai até o final e tentar terminar a corrida, ou se ter o motor quebrado, se ele vai tentar isso, ou se é melhor parar. E aí a organização entra no rádio, porque eles estão olhando a telemetria ao vivo, eu não tenho acesso, e fala, ó, a temperatura do motor tá alta. Aí deu mais 2 voltas, aí o pessoal da Porsche, olha, a gente recomenda que vocês parem, porque vai quebrar. Então aí você traz e já minimiza o prejuízo, pelo menos, de um motor quebrado, não tem o que fazer. Mas já é um diferencial interessante. Não, é muito legal, o sistema deles lá é muito legal de telemetria. Cara, e voltando pro ponto aí da Stock Car, uma coisa que eu sempre me perguntei, a Stock Car tem um regulamento que ele é bastante engessado, né? Ele tem algumas alternativas ali, mas querendo ou não, a perspectiva é que ele tenha um certo equilíbrio e é isso que ele tenta garantir todos os anos. Tanto que é verdade, a gente consegue ter a categoria com poucas diferenças ali, né? 1 segundo você tem todo mundo. Porém, no frigir dos ovos, são sempre os mesmos que estão lá na frente. Quase sempre. O Matheus é um deles, assim como o Rosnei Campos, o Meinha. Então, assim, essas equipes, elas sempre se destacam. O que elas têm de diferente? O que é uma Matheus? O que uma RC tem de diferente que faz com que elas sejam, mesmo numa categoria tão competitiva, uma equipe ou equipes que estão sempre na ponta? O que eu costumo dizer e também eu costumo analisar muito como você falou, o regulamento da Stock Car hoje, se você sentar para ler lá as 50 e poucas páginas que tem o regulamento, ou 70 e poucos, você vai achar pouquíssima coisa, você vai falar, pô, não posso fazer nada aí, né? Então, o motor você não pode mexer, a carenagem tem que ser a original, o acerto de suspensão hoje tem, não chega a ser um BOP, né, mas você tem uma altura mínima para andar, então você encontra realmente pouquíssima brecha. Aí você tem 12 etapas no ano, com pouco tempo de treino, cada vez menos tempo de treino também, que é uma tendência que também vem da Fórmula 1, vem das outras categorias para reduzir custo. Então, realmente você vai olhar e vai falar, cara, não tem nada, é quase que jogar a moedinha para cima e ver quem vai largar na pole, mas não é bem assim, porque que você tem normalmente não normalmente, mas frequentemente as mesmas equipes ou os mesmos pilotos fazendo pole ou até liderando corrida.
Normalmente essas equipes, você tem hoje acho que 14 equipes ou 13 equipes, hoje está bem mais embaralhado, vamos dizer assim, do que foi acho que há 8 anos atrás. O primeiro motivo de estar mais embaralhado do que antes é porque o carro é o mesmo por muito tempo, então todo mundo vai se especializando, todo mundo vai aprendendo coisa, e aí realmente chega uma hora que você fala, cara, agora não tem mais onde procurar mesmo. E aí você começa a ir mais no detalhe, mais no detalhe. Por isso que hoje, depois de tanto tempo com o mesmo carro, você tem lá, sei lá, acho que você pegar a Velopark, que é uma pista curta, você tem Sim. mais de 20 carros no mesmo segundo, né? Se não o grid inteiro no mesmo segundo. Mas o grande diferencial para uma equipe se destacar, na minha opinião, acontece na oficina, não na pista. Porque hoje você está cada vez menos na pista. Imagine, no ano inteiro a gente está 12 vezes na pista e o carro, antes de fazer uma classificação, ele anda 1 hora. Então, se nessa 1 hora que o carro anda, você ainda não encontrou qual que é o acerto ideal, se você não encontrou algum diferencial no seu carro para sobressair os outros, nessa 1 hora você não vai encontrar. Você chegou lá, se por algum motivo você tomou alguma decisão errada no seu preparatório na oficina, você chegou lá no primeiro treino, você é P15, P16, raras as exceções você vai, putz, eu vou sair, vou fazer a pole. É muito difícil, porque o trabalho maior está na oficina. Então você pega desde a montagem do carro até o carregamento do carro lá na oficina. Você tem o time da engenharia trabalhando com tudo que você fez na última etapa, que poderia ter sido melhor. Eu poderia ter, sei lá, o carro estava dianteiro, saindo muito de frente, eu poderia ter usado um acerto diferente. Ou então eu poderia, dentro do regulamento, eu poderia trabalhar alguma montagem diferente, tudo dentro do regulamento. Só que assim, dentro do regulamento, lá na Fórmula 1, o cara troca o aerofólio inteiro. Sim. Não, o nosso não, né? O nosso eu tenho lá um range de altura da asa, por exemplo, de 40 milímetros. Então, esse detalhezinho vai me fazer alguma coisa lá na pista. Então, você imagina 3 equipes trabalhando isso aí num intervalo de 15 a 20 dias na oficina, você acha um monte de coisa, você fala, pô, isso aqui dá para fazer melhor, tanto de montagem quanto de ajustes no carro como um todo. Então, você tem a engenharia trabalhando isso aí. O mecânico também é parte fundamental. Hoje os mecânicos são super profissionais na Stock Car. Não tem... você vê aquelas imagens lá da Fórmula 1, os caras sem camiseta e fumando lá no... Não, antigamente era mecânico que fazia mecânica mesmo de rua e aí no fim de semana ajudava na Stock. Isso aí não existe em nenhum cargo da Stock Car, ou mesmo lá na Porsche, os caras que trabalham dentro da Porsche mesmo, não existe isso aí, né? Não tem amador. Então o cara tá o dia inteiro olhando para aquilo lá e sabendo, mas hoje a maioria dos mecânicos, eles não são apertadores de parafuso, eles sabem como é que funciona aquilo lá, eles se interessam, tá todo mundo ali, porque além da carreira profissional, tá todo mundo ali porque gosta, né? Gosta de carro de corrida. Então, está lá o cara olhando o carro o dia inteiro, ele fala, pô, mas se eu montar esse aqui assim, aí vai lá, conversa com a engenharia, a engenharia fala, pô, isso aí é uma boa ideia. Então, isso aí, durante 15, 20 dias na oficina, é onde está o grande detalhe da Stock Car. E aí depois você tem toda a parte com engenheiro e piloto. Então o piloto é a mesma coisa, ele fez lá, ele andou 1 hora antes de classificar. O cara chega, hoje com a limitação de pneu que a gente tem, o cara chega, ele dá uma volta de aquecimento e ele já tem que fazer um tempo rápido. Não me interessa se faz 2 anos que ele não anda na pista, se faz 1 ano, se a pista é nova, ele tem que fazer um tempo rápido, não tem o tempo para o cara se acostumar à pista, não tem o tempo, não tem o pneu. Então, o cara já tem que estar muito preparado. Então, também, esse cara está 20 dias em casa só recebendo informação nossa, do tipo, na classificação aqui na curva 1 Interlagos, no S do Senna, você carregou 3 km a menos de velocidade na primeira parte da curva. Por que você fez isso? Eu fiz isso porque o carro, no momento ali, eu bloqueio, como eu falei antes, lá bloqueio o freio na aproximação. Por que bloqueou? Bloqueei porque eu não senti a sensibilidade do pedal. Então, você tem 20 dias dessa conversa de engenharia e piloto procurando mais detalhes para encontrar esse décimo, esse centésimo aí. Então, hoje, para mim, o segredo do sucesso está aí. São os 20 dias, 15, dependendo do intervalo, ou até a pré-temporada, né, que é mais tempo, 1 mês, 2 meses, que você tem para acertar todos esses detalhes e chegar na pista já com o carro pronto. Sim. Então, otimizar o tempo que você vai ter. Otimizar, isso aí, exatamente. Otimizar tudo que você pode fazer na oficina e estudar muito o que aconteceu na última etapa ou na última vez que você teve nessa pista para chegar lá já pronto. E
E aí você fala, pô, coincidentemente são sempre as mesmas equipes nisso e tal. Aí entra a segunda parcela, na minha opinião, que é o piloto, né? Não é como na Fórmula Sim, 1 lá que você sim. põe troca um piloto de uma equipe para outra, de uma Aham. corrida para outra, o cara vai de segundo para Aham. 14º, né? Lá você tem uma boa parcela de pilotos, você tem vários níveis de pilotos, você tem o cara que está na categoria há muito tempo e tem uma certa experiência. Você tem o cara que acabou de entrar e aí o cara entra com um estilo completamente diferente e acaba encaixando com o acerto da equipe, acaba encaixando com o carro. Então você tem gente chegando na categoria que também, os mais novos principalmente, chegam já com uma performance assim de dar inveja até, né? E na minha opinião, cara, hoje vou dizer aí que eu acho que 40% do resultado da Stock Car é piloto e aí o resto é o carro mesmo. Caramba. É um Não, percentual até alto. é, É isso que você falou, considerando a Fórmula 1, por exemplo, é, que você botar o Verstappen na Haas, ele não vai ter 30% não de vai, contribuição. não vai. E eu acho que o piloto influencia muito bem, bastante nessa matemática aí. Mesmo também pela experiência do cara. Às vezes você tem um cara que entra no carro lá e aí o cara é super rápido. Aí você fala assim, como que tá o carro? Ele fala, pô, aí ele olha lá na tela P1, fala, pô, o carro tá ótimo. Aham. Aí na outra corrida, P28, o que aconteceu? Ah, não sei. Então, tipo, é difícil. Se você Aham. pega um cara que Aham. sabe por que tá rápido Sim. quando ele é P1 e sabe por que Sim. ele é P28 quando tá P28, dá pra... Por mais que você não consiga salvar naquela etapa, mas na próxima etapa você já sabe o Sim. que você vai fazer pra resolver, né? Aliás, isso também é um aspecto legal, bacana, interessante do trabalho de vocês, essa relação com os pilotos. Porque hoje você tem ali a telemetria que é um baita dedo duro, né? Então, assim, o cara fez, vai aparecer ali. Freou antes, vai aparecer ali. Acelerou antes, vai aparecer ali. Como é que é essa relação e até que ponto confiar no dado e até que ponto ir para o feeling do piloto? Porque a gente vê também que às vezes as duas coisas podem não estar se falando. Sim. Como é que vocês trabalham isso? Você tem que ir pelo histórico do piloto que você está trabalhando, né? Então você tem lá os caras super renomados, que você conhece muito bem ele, conhece os resultados dele. Tem piloto que já aconteceu comigo, tem piloto que sai no carro e fala assim, tem um negócio errado na suspensão traseira esquerda. Eu escutei um barulho, eu senti um negócio e tal. E aí você fala, caramba, cara, suspensão traseira esquerda, o cara já conseguiu com uma volta, tal, nem aqueceu o pneu, o carro para, você vai lá, tem algum problema na suspensão traseira esquerda. Então, o relacionamento da equipe ou da engenharia com o piloto, isso aí vai sendo construído. Quando você troca de piloto ou a equipe troca de piloto, esse relacionamento vai sendo construído. Lógico que você já sabe qual que é o histórico do cara, então, sim, dependendo como for, chegou um cara novo na Stock Car, e ele está claramente aprendendo como é que as coisas funcionam. Ele fala uma coisa para você vai lá e confere. Se você não encontrar nenhuma evidência do que ele está falando, voltar lá e falar, cara, vamos pensar aqui o que está acontecendo, porque não é isso que está acontecendo. Dá para saber o que é que está acontecendo ou não. Agora, muitas vezes também o piloto com experiência vai te fazer cortar um caminho enorme. O cara já entra no box falando, o carro é assim, assim, assim. Você vai lá no data e realmente o carro é assim. Sim. Um ponto para ele. Na próxima etapa, quando acontecer, você já vai falar, opa, o cara da última vez tinha certeza do que está acontecendo e era isso mesmo que estava acontecendo. Mais um ponto para ele. Então você vai construindo essa confiança, vai construindo o relacionamento com ele. E aí, no final das contas, é isso. Hoje eu acho que todos os pilotos da Stock Car e todo mundo que trabalha nas equipes sabe da dependência que um tem do outro. Não tem, dificilmente você vê um piloto, hoje, entre aspas, egoísta na Stock Car, falando assim, eu ganhei a corrida. Dificilmente você vê essa cena. E as equipes a mesma coisa também. Dificilmente você não vê equipes, quando você tem uma performance muito legal, tudo, dificilmente você não vê funcionário, mecânico, engenheiro, os caras estão sempre gratos ao resultado do piloto também, porque realmente é um trabalho bem em conjunto, sabe? É claro que é muito difícil a gente avaliar de longe, de fora, mas nesse sentido dá para ver que alguma coisa falhou ali na relação, por exemplo, entre Mercedes e Hamilton, né? Que ele sempre pediu o carro de uma forma, entendia que o projeto deveria seguir por um caminho e seguiu-se um outro. E cobrou-se o preço, ele não entrega performance já há algum tempo.
é isso que tem que se evitar, né? De repente tentar fazer com que se trabalhe junto e não em direção tão oposta. A partir do momento que você vai, que o piloto deixa de confiar na equipe, ou que a equipe deixa de confiar no piloto, muitas vezes vai acontecer isso aí. Sim. O piloto estava certo, e aí o cara fala, cara, esse cara aí não sabe o que ele está falando, eu vou fazer diferente. E o contrário também, né? Muitas vezes acontece, vou dizer aqui, na Stock Car que você tem lá os motores totalmente equalizados. Aí, lógico, às vezes tem alguma diferença de velocidade reta, pode ser porque o motor está com algum problema, ou pode ser porque o cara não está fazendo uma entrada legal lá no começo da reta, Interlagos faz muita diferença, que é na subida e tudo. E aí, esse é um bom exemplo. Quando a relação está desgastada, você, por exemplo, vê lá que a gente está tomando velocidade reta. E aí você vê que o cara não tá fazendo legal a entrada reta. E aí vira uma briga que você fala pro cara, pô, mas você não tá fazendo legal a entrada reta lá, por isso que o motor tá ruim. O cara, não, é o motor que tá ruim. Uhum. Então, ali quebrou um elo de confiança para recuperar isso e para consertar isso, é bem custoso, sabe? Você numa dessa aí você perde um ano, sabe? Porque a Stock Car são 12 etapas. São 3 etapas você tá em conflito com o seu piloto. Já foi... Não foi metade, mas já foi boa parte do campeonato nisso aí. E são muitas reputações em jogo, né? Reputação do piloto, reputação da equipe, dos engenheiros. E falando do Hamilton aí na Fórmula 1, então tem mais... No nosso meio, assim, aqui nacional, é difícil ver a imprensa predatória, né? Então, você não vê, dificilmente você vê alguém falando mal o cara não tá entregando o resultado, o engenheiro não tá entregando, o piloto não tá entregando, mas lá você ainda tem isso, né? Você ainda tem 50 matérias ali do tipo, faz 10 corridas que o Hamilton não entrega resultado, e aí entrevista o engenheiro, por que ele não entrega resultado? Aí o cara tá de cabeça quente, dá uma resposta, aí vai desgastando mais ainda, né? A gente teve um episódio ano passado, acho que com o Franz Tost, lá, o chefe de equipe da então AlphaTauri, que depois de algumas corridas ele falou, eu não confio mais na minha equipe de engenheiros. Então, assim, foi bem pesado. E realmente esses engenheiros foram desligados e ele mesmo no fim do ano também saiu. Sim. Mas é isso, reverbera. Né? É engraçado, porque é um negócio totalmente matemático, né? Um negócio totalmente de engenharia, mas que a relação pessoal influencia muito no e essa resultado. Quebra de confiança foi porque isso. Foi lá o meu engenheiro e me falou, vai ser assim, assim, assado. E chegou na pista, não é ciência exata, né? Não, embora seja, mas não é garantido que vá... Exatamente, porque você tem toda a matemática da construção do carro, tudo, só que você tem uma peça humana lá no meio para resolver o resultado. Né? Exato, e aí dá a diferença na expectativa e realidade, enfim. Acaba tendo essa frustração. Mas essa é a graça do automobilismo, né? Ter uma peça humana lá no meio que tem limites e tudo, e não é só uma conta matemática, né? Sim, é isso. Eu acho que é uma das grandes... Apesar de eu gostar muito eu brinco isso com os pilotos direto, eu falo pra eles, eu falo... Porque agora tem vários desenvolvimentos, teve até um agora em Abu Dhabi autônomo? Dos carros autônomos, né? Que tem cenas engraçadas esse aí até, né? Tem um carro batendo um carro na reta e bate na Por enquanto eles não fizeram muito diferente. Mas eu brinco isso com os pilotos, falo, cara, isso aí é um sonho, o dia que tirarem lá o carro lá de dentro, isso aí é um sonho, eu brinco pra eles. Mas é mentira, eu me interesso, mas eu acho que a grande graça é ter alguém lá dentro justamente para extrair quando alguma coisa está errada, ou o contrário, para estragar quando uma coisa está muito boa. Sem dúvida. Acho que é fundamental e é isso que traz a beleza do esporte, né? Já que a gente falou de Fórmula 1, tem uma história bacana também, porque eu me lembro que quando eu estava trabalhando como assessor de imprensa lá da equipe Prat Donaduz, que estava dentro da estrutura Mateis, você estava vislumbrando uma vaga na Fórmula 1, cara. Foi. Que história foi essa? Foi um anúncio de uma vaga, acho que na época no LinkedIn, da Petronas, falando lá, estamos procurando um engenheiro, não interessa de onde ele não interessa qual a formação, o cara tem que ter o mínimo de experiência com carro de corrida e você pode se inscrever aqui. Foi até minha agora esposa, mas na época era... agora não lembro, acho que era a esposa já. Acho que era já. 2018. Já era. 2018. E aí... Já era. E aí ela me mandou a notícia, porque acho que saiu em algum site e tudo, e ela me mandou a notícia. Ela falou, se inscreve aí. Só que era muito fácil se inscrever, por isso que eu me inscrevi, porque era acho que só fazer alguns preenchimentos iniciais e mandar um currículo. Eu tinha meu currículo pronto, sempre deixo meu currículo atualizado. Aí me inscrevi, mas assim, sem pretensão nenhuma, tudo.
E aí eu lembro que demorou, acho que foi 1 mês ou 2 meses depois, recebi um e-mail lá, acho que estava até no spam. Aí recebi um e-mail lá, Mercedes Fórmula 1, parabéns, excelente currículo e tal, a gente quer entender mais da sua experiência e entra aqui nesse site e continua com o processo. E aí eu preenchi, aí eu já falei, opa, já deve ter feito deve ter feito um bom funil. Eu não me lembro os números, tá? Mas era gente do mundo inteiro. E eu lembro que depois, porque eu preenchi, né, logo o e-mail que eles tinham mandado, e aí eu entrei no Google para pesquisar se tinha alguém falando de alguma coisa e tal, e aí tinha uma notícia, acho que da própria Mercedes ou da Petronas, falando assim, olha, a gente tá fazendo a seleção, tinha não sei quantos mil inscritos, e agora era um absurdo, sei lá, vou chutar um número aqui, era tipo, tem 70 mil inscritos e agora tem 5 mil. Aí eu falei, caramba, já o funil maior já foi, né? Sim. E aí fiz essa primeira fase, aí já mudou já, né? Aí eu já acordava pensando naquilo lá. Falei, pô, será que tem algum e-mail novo? Então, e aí foi rápido, acho que foi 1 semana, tudo. Aí eles, parabéns, tal, gostamos das respostas. Próxima fase, aí também já entrei para procurar e já era de 5 mil, já era 100. E aí foi assim até 10 pessoas, né? E aí foi na época até que uma das fases era isso aí, né? Você tinha que gravar um vídeo se apresentando e tal. E eu, na época eu já tava na Stock Car, tudo, não era mais fiscal de pista, só conhecia todo mundo de fiscal de pista, estava tendo a Fórmula 1 no Brasil aqui. E aí falei com eles, falei, me arruma um jeito aí de eu ir no box aí, que eu tenho que gravar um vídeo de apresentação para Mercedes e tal. Aí até gravei o vídeo na frente do box da Mercedes. Que hoje pensando, eu acho que não foi uma boa, porque eu acho que eles falaram, esse cara aí deve conhecer alguém lá, melhor a gente não chamar ele. E aí gravei o vídeo de apresentação minha na frente do box, não lembro exatamente o que era, apresentando minha carreira, não lembro direito o que era. E aí dessa fase de 10 pessoas foi para 5, aí eu tava nessa fase ainda, e aí só que de 5, acho que 3 foram para Malásia, que era uma entrevista pessoal. Aí nessa fase eu já não fui já mais. Mas chegou numa fase ali que me deu dor de cabeça, porque eu dormia, acordava pensando nisso aí, né? Cara, e é isso, você já com uma carreira praticamente estabelecida. Aqui, pois é. E eu sempre falei isso aí, eu tive já outras oportunidades para trabalhar fora, mas eu, além de gostar muito da Stock Car aqui do mercado, o fato de começar alguma coisa lá fora é começar do zero, né? Sim, então, sim. Ninguém quer saber, ou ninguém se interessa muito de 12 anos de Stock Car no Brasil, tudo, apesar de que os profissionais que estão lá fora que conhecem a Stock Car, quando você fala Stock Car ou falam os pilotos da Stock Car, os caras já falam, pô, esse aí com certeza é um cara preparado, não de mim, ou qualquer funcionário, qualquer pessoa que está na Stock Car, mas aí chegou nessa fase aí final, aí eu não fui chamado, aí até mandei um e-mail, falei, esqueceram de mim? Aí eles agradeceram a participação. Quem foi escolhido, acho que foi uma mulher, né, da África do Sul. Eram 5 na final, 3 foram para entrevista, 1 selecionado. Isso aí. E aí era uma mulher da África do Sul. Ela ficou, acho que 2 ou 3... Ela subiu no pódio, tudo. Que legal, na Fórmula 1, quando o Hamilton ganhou. E aí ela ficou, acho que 2 ou 3 anos lá. E aí depois o Hamilton... Eu não sei direito a história, mas acho que o Hamilton tem uma participação, alguma coisa em uns carros de rally elétrico, um campeonato de rally meio que anda na Finlândia, não sei direito onde que é. Sim, conheço esse campeonato. E aí o Hamilton chamou... né? eu acho que é isso aí, E aí o Hamilton chamou ela pra trabalhar nessa equipe, tudo, ela saiu, eu não sei mais como é que tá a história hoje. E depois a Petronas nunca mais fez nenhuma seletiva, né? Porque eu falei, agora tem que ter pelo menos passar ali na frente, mas nunca finalista mais. Finalista da seletiva. Mas foi muito legal a experiência, assim, apesar, lógico, de não ter sido contratado, tudo foi muito legal. Era engenharia relacionada a combustíveis. Era a lubrificantes. A lubrificantes. Era totalmente... E aí, nessa linha que a gente tá falando aí, né? A Fórmula 1, você tem lá 5 caras só olhando como é que sai o óleo do câmbio do carro, então... Tem laboratório na pista, né? Tem, eles levam... Na verdade, a função do trabalho era basicamente essa aí, né? Você tinha lá, acho que era lubrificante de câmbio, ou o próprio motor, não me lembro, mas era isso aí. Você tinha uma análise que você recolhia do carro na pista, colocava lá na máquina, tinha todos a máquina fazia a análise toda sozinha, e você tinha que analisar essas análises, e aí saiu o resultado, e você tinha que passar isso para outra equipe de engenheiros. Mas a gente falando da Stock Car, que eu falei que
você tem que ser um faz-tudo, que você tem que praticamente entender de tudo. Aí eu brinquei lá, né? Eu falei assim, mas isso aí vai ser a porta de entrar, né? Porque eu vou lá do lado dos race engineers, vou falar, pô, tem certeza que essa estratégia aí? Boa, boa. Tem certeza que é isso aí, cara? É isso. E foi foram os 2 anos que a Mercedes mais ganhou corrida, né? Que foi naquela época do Hamilton. Com Hamilton e Bottas, em época de domínio total da Mercedes. E você, cara, é isso, seguiu o teu caminho totalmente estabilizado, estabelecido aqui no Brasil, com uma grande equipe como a Matheus, também com seus trabalhos com a própria Ferrari, com a Porsche, em diferentes níveis aí, com diferentes pilotos. Você ainda sonha com Fórmula 1? Não, ou é uma coisa que ficou aí? Não, na verdade, assim, não sonhar em trabalhar na Fórmula 1, eu nunca tinha tido a pretensão. Eu sempre ia acompanhar lá no autódromo, via o trabalho deles, tudo, acho bem impressionante. Mas eu acho que depois, eu não comecei minha carreira com kart nem com Fórmula, né? Você pegar uma fase de engenheiros aí da Stock Car um pouquinho antes de mim, são os caras que, quando a Fórmula aqui no Brasil estava muito forte. E eu comecei um pouquinho depois desses caras. Então, eu nunca nem trabalhei com Fórmula. Eu fiz, acho que um treino com Fórmula, até com... Acho que é tio do Rubinho, né? Que ele tinha uma equipe. O Darcio. Exatamente. Fiz um treino com ele e eu nunca trabalhei com Fórmula. Então, eu sou muito mais dessa fase que a Stock Car aqui já era muito grande. Sim. E eu nunca olhei muito assim para a Fórmula 1 como um lugar que eu poderia ter uma oportunidade de trabalhar, justamente porque eu não tinha experiência nenhuma com Fórmula. Então eu sempre olhei com muito mais interesse, muito mais paixão as corridas de GT dos Estados Unidos, que o INSA, na época era o que eu cheguei a trabalhar na Audi lá também, lá na Europa, no Blancpain. Então eu olhava aquilo, as corridas de longa duração, eu sempre gostei muito mais do que a Fórmula 1. Lógico que naquela oportunidade ali eu vislumbrei o trabalho chegar lá. Chegar tão perto. Exatamente, chegar muito perto. E fora que isso, se tivesse lá 2 anos pro teu currículo, já é sensacional. Não, lógico. Mas não é uma coisa assim, lógico, do dia que... Eu lembro bem que essa expectativa eram uns 50 mil, 60 mil, não sei quantos que eram, mas que eu cheguei até os 5, ali, aqueles dias ali foram estressantes, assim, total, porque você fala, cara, é a chance de entrar tudo. E os 5 dias depois também de que eu percebi que não ia pra frente, também foi frustrante, assim, né, do tipo, passei tão perto e tal, mas depois, lógico, falei, experiência super legal, de ter participado do processo, de ter chegado perto, tudo, e vida que segue, sabe? Não fiquei remoendo, assim. E a equipe te deu o maior apoio, né? Eu lembro, na época, foi, o Rodolfo, foi. Te deram o maior apoio para buscar essa essa foi uma parte complicada também, né? Porque a gente, na Stock Car, a gente se prepara muito para o ano seguinte, isso aí era final de ano, né? Que era até no Brasil aqui, a Fórmula 1, acho que era novembro, por aí, então era final de ano, e eu sentei lá com o Andrés e com o Rodolfo, falei, olha, tá aqui, mas assim, a chance de eu ir tem, mas não sei qual que é. Então, e aí eles me deram apoio, tudo para seguir no processo. Ficou naquela indecisão do tipo, putz, contratamos alguém para entrar no lugar dele já ou não, a gente corre o risco e deixa para janeiro, só que em janeiro o mercado da Stock Car já tá meio definido e tal. Mas no fim deu tudo certo para todo mundo, né? Porque, como você falou, continuei aqui, a gente teve vários outros cases de sucesso aí na Stock Car, na Matheus, na Porsche também, e hoje no INSA lá na Ferrari também. Mas a Fórmula 1 para mim, ainda mais agora já eu prefiro muito, eu me vejo muito mais se fosse para fazer uma coisa no INSA do que na Fórmula 1. Acho que é muito mais a minha praia do que Fórmula 1. É isso, é o que você falou, né? A Fórmula 1 também tem muito da paixão, então tem muita gente que começa lá como você começou lá no Carlão. Então, assim, hoje é isso, é uma construção que talvez pela tua fase da carreira seja melhor você focar realmente aqui, né? Pela posição que você tem e tudo. E é engraçado, a gente vê agora a matéria, falando da Fórmula 1, a gente vê a matéria do Adrian Newey saindo da Red Bull. É engraçado porque você lê lá, fala, putz, agora o cara saiu da Red Bull. Tudo bem, o Adrian Newey para mim realmente é um ponto super importante para uma equipe, tudo. Você perguntar lá
não sei, talvez se eu perguntar para minha avó, já faleceu, mas quando ela acompanhava a Fórmula 1, que ela gostava bem, assim, talvez ela conhecesse o Adrian Newey, mas é o único engenheiro que você vê nome nas matérias, né? Só que eu fico pensando, assim, na minha visão, né, já sabendo como que uma equipe de Fórmula 1 trabalha, tendo visto nessa época, tendo visto nas vezes que eu fui no autódromo, sabendo como que é a nossa equipe de Stock Car aqui, que é uma parte de uma equipe de Fórmula 1. Hoje, cara, você não tem um mago que chega lá e o cara faz tudo de tudo, sabe? O cara, lógico, da época que ele veio até hoje, com certeza ele tem uma boa influência no resultado da Red Bull. A linha de trabalho. Exatamente, tudo isso. Agora, dizer que toda a performance da Red Bull hoje vai acabar porque o Adrian Newey vai sair ano que vem, e aí se ele for para a Ferrari vai estar tudo na Ferrari, é complicado, porque não é uma empresa de duas pessoas e sei lá, 90% da performance está no Adrian Newey. Não acredito nisso. Nem acredito que ele vá trabalhar em outra equipe, mas não acredito que hoje, tanto na Stock Car quanto na Fórmula 1, não acredito que a performance de uma equipe está depositada em uma pessoa, sabe? É interessante a sua visão disso, e a gente tem exemplos, né, de pessoas que trabalhavam com ele, que foram braço direito ali, enfim, ou braço esquerdo, e que foram trabalhar em outros lugares e deram resultados. O Dan Fellows, por exemplo, que foi lá para Aston Martin, levou conceitos, enfim, e ele também botava a mão na massa ali e conseguiu transformar legal a equipe. Então é isso, realmente é um trabalho em equipe. Né? É um trabalho em equipe. Né? E é isso, claro que um cérebro como esse, de um cara que é 25 títulos de Fórmula 1, ou seja, não é coincidência, alguma coisa lógico. Tem. Mas é isso, contribui, mas claro que precisa de um time todo muito bem estruturado, porque a gente viu o contrário também, já viu outras contratações, o cara vai lá, busca o engenheiro e bota na equipe e não dá resultado, não vai. Então é isso, tem muita coisa por trás também. É um conjunto, é um trabalho em equipe mesmo. Para mim é isso. Para mim não tem. Uma pessoa não carrega 90% da performance nem da Stock Car. Imagina a Fórmula 1 tem total 10 vezes mais pessoas que numa equipe de Stock Car. Sabe? Total. Cara, tem um momento mais especial no automobilismo, assim, que você olha e fala: caramba, esse aqui foi uma bela realização. Qual seria? É até recente, cara, porque eu falei isso na época com todo mundo. Agora eu tive nas 24 horas de Daytona, né? Na equipe da Ferrari. E eu nunca tinha feito, eu lógico conheço a corrida, já acompanhei muito pela TV, mas nunca estive trabalhando diretamente ou ajudando diretamente uma equipe, né? E aí chegamos lá, eu conheci a primeira corrida da minha na equipe, né? E Daytona é bem extenso, né? Você tem um final de semana... Na verdade, você tem um final de semana antes, você faz treinos e classifica, e aí você tem um intervalo, e na outra semana você tem mais alguns treinos e corre, né? Então, tudo bem extenso, tudo bem novo para mim, assim, primeira corrida, junto com a equipe, e se integrar ali com o time de engenharia, com os mecânicos, E aí comecei assim, bem despretensioso, sabe? Tipo, legal, tal, vamos ver o que acontece. Isso aqui eu faço igual lá, pô, isso aqui isso aqui eu faço melhor lá. Então, aos pouquinhos, assim, fui me integrando com outro engenheiro, com a equipe. E aí no final nós não fizemos um qual legal, mas nós ganhamos a corrida no final e isso foi muito legal para mim, assim, porque eu ainda falei assim, vários mecânicos da equipe, o engenheiro, ninguém tinha ganhado ainda Daytona. E os caras há 20 anos fazendo negócio, né? Tinha um mecânico lá que falou, pô, tô há 15 anos, você já chegou e já ganhou, já. E foi engraçado, porque no domingo, quando acabou a corrida, todo mundo lá emocionado, né? Porque é um evento para eles, tudo, né? Uma das maiores corridas do mundo até, dos Estados Unidos, com certeza. E aí eu falei, pô, eu não tava nem preparado para isso aí, porque eu nem não esperava mesmo chegar lá e a gente já sair com uma vitória de cara. Aí a ficha foi caindo depois, eu falei, caramba, legal, né? Chegar numa corrida de 24 horas, já tinha feito o Spa em 2016, mas chegar numa Daytona 24 horas, assim, primeira corrida da equipe, tudo, e a gente sair com uma vitória. Depois que a ficha caiu, foi bem emocionante, assim. Que legal, cara, que legal. Bom, que seja a primeira de muitas ainda. Espero que sim. Aí depois a gente foi para Sebring. Sebring também, corrida longa, 12 horas. 12 horas. E aí a gente acabou em segundo a 2 décimos
do primeiro. Caramba, depois de 12 horas, um negócio assim. 12 horas depois, 2/10 do primeiro. Não, isso é coisa de doido, né? Caramba, impressionante. Impressionante. Lá eles têm algumas regras assim de... Eu não vou falar que são regras artificiais, mas eles adoram um safety car, Sim, né? Então sim, adoram dar uma... A cultura do automobilismo americano é essa. Eles gostam bastante do show, mas assim, sabendo disso, é engraçado, você já direciona toda a engenharia para isso. Você sabe que vai ter safety car, você sabe que se você tiver uma volta atrás, dependendo da sua posição na pista, você consegue recuperar a volta. Então você já começa o seu plano de corrida, o seu plano de estratégia toda sabendo disso. Então, a mesma coisa, não é por acaso que estão sempre os mesmos carros, as mesmas equipes também disputando vitória, porque apesar de ser principalmente a questão do safety car, às vezes você dá uma sorte, um azar do safety car, mas você tá sabendo disso aí, você tem todas as possibilidades e preparações para cada situação, sabe? Então, para cada cenário muito bem desenhado. Exatamente. Se acontecer isso, a gente vai perder tanto tempo, ou vai ganhar tanto tempo. Exatamente, porque o azar ou sorte de um safety car você não controla, mas o que você vai fazer nesse momento do safety car, se você vai parar e abastecer e colocar 4 pneus para estar preparado lá de trás para passar todo mundo, ou se você vai ficar na pista porque você sabe que você vai conseguir segurar todo mundo que vai fazer a estratégia inversa, então... Como aconteceu com o Norris agora em Miami. Exatamente. Safety car no timing exato. E você vê na Fórmula 1 isso com mais clareza, no Insta nem tanto, porque é tanto safety car, tanta parada, as coisas são longas, mas a Fórmula 1 você vê com clareza que várias equipes, não nesse caso, mas em outros casos, várias equipes não estavam preparadas para esse momento. Então, você vê a equipe que poderia ter ganho uma corrida numa situação de sorte. Sim. E tomou uma decisão errada, né? Então... Aquela prova de Silverstone, há 2 anos, se eu não me engano, que a Ferrari basicamente definiu qual dos 2 pilotos ia vencer, porque ela manteve o Leclerc na pista e chamou o Sainz. Exatamente. E o Sainz tinha pneu, não tinha track position ali, mas tinha pneu, e o Leclerc não tinha. Exatamente. Então é isso, eles tinham os 2 cenários, eles optaram um para esse aqui, o outro para esse aqui. Dentro da sorte, você precisa ter também a assertividade aí da decisão, né? É isso. A Ferrari, numa época, estava errando bastante estratégia. Sim. Mas isso aí é palpite meu, tá vendo de fora, porque eu não faço ideia. Mas eu acho que eles estavam desenvolvendo alguma ferramenta baseada em estatística, algo desse tipo, sabe? Que a ferramenta simplesmente dizia lá, falava, olha, a volta para parar é essa, porque senão você vai perder X posições na pista. Só que a ferramenta ainda estava sendo regulada, né, para isso, então, aprendendo com as estatísticas, né? Então, por isso que eu acho que eles erraram muito essa época. Aparecia informação na tela, eles faziam o que estava mandando, que o software estava mandando, mas o software ainda não estava bem regulado, né? Porque eu sei que hoje eles têm softwares aí que calculam milhares de probabilidades dependendo de cada posição de cada carro na pista. A inteligência artificial vai roubar teu trampo, não? Eu acho que vai. Uma hora vai. Eu acho que vai porque, assim, pela velocidade que vai, eu acho que primeiro a gente vai conseguir conviver com ela, ou seja, eu principalmente me preocupo muito em estar antenado com isso, porque, por enquanto, a inteligência artificial te dá uma vantagem perante a quem não usa. Sim. Então, o ChatGPT, ou que seja, do mais básico ao mais avançado, eu hoje, por exemplo, eu preferia, se fosse para contratar alguém para estocar hoje, ou para qualquer equipe de corrida, eu quase que prefiro alguém hoje que saiba programação do que alguém que saiba engenharia mecânica. Que coisa, cara. Porque você tendo um engenheiro mecânico ou uma pessoa que seja que entende da mecânica do carro, que entenda da construção do carro, as outras pessoas só precisam tornar esse trabalho mais fácil. Então, se o cara sabe programar, ele vai fazer lá uma planilha para você, ou um programa para você, que vai, o que você demora 3 anos para entender, o software talvez faça você entender em 3 semanas. Então, hoje, eu, por exemplo, meu background não é programação. Só que hoje eu sei que se eu usar a inteligência artificial para me ajudar no que eu não sei de programação, eu hoje resolvo um problema que antes eu ou não conseguia resolver, eu demoraria 1 mês para resolver, hoje eu resolvo em 1 semana. Então eu sei que ela me dá alguma vantagem perante a quem não está usando. Agora, para frente, eu acho que não vai ter como escapar. Eu não vou ter vantagem nenhuma e quem vai fazer é a inteligência artificial. Aí, você falou do automobilismo sem piloto, talvez ter sem engenheiro também. Exatamente. Imagina lá, o carro sai, o carro virou um X tempo de volta, ele vai analisar e vai falar assim, olha, para virar mais rápido tem que fazer isso aqui. Não
não tem como isso já pensando, né, Sim. como as coisas estão caminhando agora. Sim, Não sei se esse é o... É difícil caminho. enxergar muito mais à frente, mas claro, é o caminho que as coisas estão tomando. É que você pensar desse jeito aí, ninguém vai trabalhar em nada. Lógico, Né? Então, exatamente. espero que demore um Exatamente. pouco mais ainda. Cara, obrigado pela tua presença Valeu. aqui no Primeiro Stint e desejo sucesso aí nas pistas, tanto aqui no Brasil quanto representando a gente lá fora também na área de engenharia. Valeu, meu. Legal, muito obrigado aí pelo convite, muito legal a conversa. Vamos lá. Tamo junto. E se você gostou deste conteúdo, não esqueça, deixe o seu like, inscreva-se no canal, isso é fundamental para a gente seguir crescendo. E se tiver qualquer pergunta ou qualquer dúvida, pode deixar aí na área de comentários também, que eu passo para o Thiago. Enfim, a gente vai trocando essa ideia, tá bom? Da minha parte, um grande abraço e até a próxima. Tchau!